Alô, povo de fé, como estão vocês? Entra no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para toda a galera. E que o Pai possa nos honrar e nos abençoar. Fazendo mais outro vídeo, um pouquinho falando sobre o nome de quem? De Jesus Cristo, né? A gente sabe que nós, na linguagem portuguesa, é Jesus Cristo, né? Mas na linguagem hebraica é Yeshua. Então vamos tirar aqui essa dúvida e entender um pouquinho o porquê de tudo isso, né? E quem foi que criou o nome de Jesus Cristo? Olha só que coisa forte que eu achei quando fiz a pesquisa. Muitos falaram, eu não acreditei, mas eu tive que fazer a pesquisa para saber. Quem criou o nome Jesus foi o Papa Clemente VI, que concedeu a ordem franciscana que celebrasse o ofício do Santíssimo Nome de Jesus. Então, eu não sei se ele fez na época pelo bem ou pelo mal, se foi obrigado, se não foi, só sei que realmente está escrito. Se você pesquisar também, você vai achar que foi esse homem, o Papa Francisco Clemente, melhor dizendo, Papa Clemente VI, que fez, concedeu a ordem para mencionar, né, o verdadeiro nome, o nome do Altíssimo, assim como está escrito, segundo a pesquisa, hein? Então, por isso muitos nossos irmãos falando sobre o verdadeiro nome, o nome é Yeshua, e nós também temos que entender por que estamos falando sobre isso hoje, né? Fiz a pesquisa, tem muita gente, muitos irmãos religiosos que estão fazendo esse debate, procurando ver entender o porquê disso, o porquê daquilo. E o porquê do nome Yeshua. Yeshua a gente sabe que é o nome de Jesus Cristo no hebraico, né? Então, nós temos que entender se esse é o verdadeiro nome, porque a gente sabe que o evangelho da fé veio de lá, da Terra Santa de Israel para cá. Nós somos o povo brasileiro, então nós temos que entender toda a verdade do Messias, do nosso rei, de lá para cá. A gente aprende, a gente tem aquela mudança fonética, mudança de palavras, mas nós temos que saber o verdadeiro nome. Não podemos nos deixar levar, beleza? Então vamos entender. Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Temos que fazer pesquisa para entender cada qual, não sei cada qual. Beleza? Então é isso aí. Então aqui o nome Yeshua, que é a forma original do hebraico, né? Que está relativamente popular na Galileia naquele tempo, né? Isso é natural. O povo, pra gente, quando a gente assiste aquele filme de Jesus, já vem aquela mudança já de linguagem. Então, assim como Jesus Cristo aqui pro Brasil, se você parar para raciocinar. Mas, se você reparar, se tiver como você colocar a tradução, vai ver que é Yeshua o nome. Eu já fiz isso várias vezes, já no filme mesmo, aquele filme de Jesus de Nazaré. Botei a tradução, sempre fala de Yeshua, né, que é o mestre, que é o Messias, que é o esperado. Então nós temos que entender. E encontramos também, né, em uma das suas obras literárias, esse rapaz chamado Flávio Josépios, que já havia 20 pessoas chamadas de Jesus naquela época. Então era um nome já popularmente naquela época, que depois, né, Jesus era chamado de quê? De Jesus. Era mesmo. Depois vem essa mudança, né? Que referiam-se aos nomes naquela época, que Deus salva, né? Que Yahvé é a salvação, Iá salva, né? Como a gente sabe, antigamente naquela época também tinha muitos desses nomes. Antigamente na época de Elias, na época de Davi, na época de Josué, tal. Então, eram nomes também, daquela época também. Beleza? Então isso aqui, falando um pouquinho sobre essa mudança para vocês. Mas para a gente não se estender muito, fazer um vídeo muito longo, eu fiz uma pesquisa um pouquinho falando sobre esse rapaz, que é um historiador, que ele fez essa pesquisa falando sobre isso aí. Então, antigamente na Idade Média, né, os escrivãos juntavam os dois is, né, e falando sobre o J, o porquê do J, o porquê do nome Jesus. Juntavam os dois is e geralmente eles acrescentavam, né, a perna na última letra. Juntavam os dois is e acrescentavam, mostrando assim essa perna que passou a ser uma letra. E essa é uma letra inicial durante o século 17, né? E assim o J começou a existir. Quer dizer, o J começou a existir depois do século 17. E o século 17 foi antes ou depois de Cristo? Depois de Cristo. Então não havia a letra J naquela época que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então nós temos que entender essa importância, que nós temos que tirar essas dúvidas. Que
com essa mudança fonética, essa mudança no is, que iniciou durante o século XVII, e assim surgiu o J, com essa mudança, de uma ligação de um I para o outro, surgiu o J, né? Deixa eu ver aqui, surgiu o J, e também o J mais depois, minúsculo, nos anos 1200 depois de Cristo. Então nós temos que entender, olha só aí o porém. Possa ser que o nosso representante pode ter feito, colocado esse nome para ter representação aqui no nosso Brasil, mas nós temos visto no tempo passado, nós temos procurado entender, estudar e avançar no nosso estudo, nas nossas pesquisas. Então, aí está. Deixa eu ver mais aqui. Então aí só para você entender o porém de todas as coisas, né? Que geralmente a gente fala, as pessoas até falam, a gente não acredita, mas a gente tem que ver, acreditar, tem que pesquisar para saber. Então é isso aí. Por que muitas pessoas falam da polêmica do nome de Jesus Cristo, né? Tá, não sei o quê. Para nós foi este nome, né? Mas para a pessoa que está lá morando em Israel, todo mundo sabe que a linguagem lá predominante não é a linguagem portuguesa. E por isso que muitos saem daqui do Brasil para evangelizar lá. Muitas pessoas até criticam, né? Zombam. Agora está até mais esclarecido o porquê que muitas pessoas até criticam, zombam, né? Criticam os cristãos evangélicos que saem daqui do Brasil, vão evangelizar lá, né? Na Terra Santa, em Israel. Tem muita gente ainda que não conhece o Pai ainda, então as pessoas sabem evangelizar e os judeus, muito povo até critica, né? Deve ser porque já sabiam da verdadeira história, do verdadeiro nome. Então nós temos que entender. Olha só aí o assunto aí acontecendo. Nós temos que aproveitar o avanço da tecnologia, o avanço da internet e desenvolvermos, crescemos nosso assunto da fé, para que o Pai possa nos conceder a vitória. Para nós aqui no Brasil é Jesus Cristo, mas para o pessoal de lá de Israel para cá é Yeshua ou o Messias. Todo mundo sabe, Messias ou Yeshua. Então nós temos que entender isso aí. O nome Jesus Cristo foi dado pelo Papa aqui, né? Foi dado pelo Papa, né? Mais uma vez, vou dizer aqui, Papa Clemente VI concedeu a ordem franciscana que celebrasse o ofício do Santíssimo Nome de Jesus. E não sei se também naquela época a força predominante era a força deles, força dos romanos, força daquele povo. Então tiveram que mencionar que Jesus Cristo é o Senhor, tal, aquela coisa toda. Mas, segundo pesquisa, a gente sabe que o nome verdadeiro do Messias é Yeshua, segundo a linguagem hebraica. Entra no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para toda a galera. Vou trazer mais informação para você ver, pesquisar, analisar, entender essa mudança toda, meu amigo, que está acontecendo em nossas vidas, tá bom? Que o Pai te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que levante teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, amanhã, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Tamo junto, pessoal. Valeu, tamo junto.